Hoje em dia está de volta para dar muitas dicas para você dos primeiros socorros com o seu bichinho de estimação. Às vezes a gente leva cada susto em casa com os nossos bichinhos e a gente realmente não sabe o que fazer. Então a gente convidou agora o Dr. Mário Marcondes, está aqui com a gente, ele é médico veterinário e ele vai mostrar quais são os primeiros socorros, o que a gente faz em casa e quais as primeiras medidas. Tem uma galera que está aqui com a gente também, né, Cris? Aqui está o Thor, está a Mila ali, eu estou aqui com o William, que é adestrador, com a tia dele, com a Neide também, trouxeram os cãezinhos deles aqui que vão ajudar a gente em algumas simulações. Doutor Mário, antes da gente mostrar aqui as primeiras coisas que a gente faz, vou mostrar a história de duas pessoas que têm os seus bichinhos de estimação e que tiveram esses sustos em casa. O que elas fizeram e as dúvidas que elas tiveram. Vamos ver. A Mel é como se fosse uma filha, né? É um bebezinho. Como uma criança, né? Ela requer todos os cuidados. A gente sempre procura deixar sapato em algum lugar fechado ou alto. Se ela entrar na cozinha sem ninguém perceber, ela vai sair com um saco de pão, com alguma coisa assim. Quando tem churrasco, né, e fica aquele cheiro de carne dentro da lata, ela vai revirar e vai comer os ossinhos de frango, o que tiver por ali. Agora, o que me assustou uma vez foi quando ela tomou uma picada de abelha. O focinho já estava muito inchado, estava espumando. A gente pegou ela, correu, levou para um veterinário 24 horas. Aí que eu descobri que ela era alérgica. E, enfim, foi depois de um susto muito grande, né? Então teria sido muito bom se eu conseguisse descobrir antes de passar por tudo isso essa reação alérgica que ela tem. Eu brinco e falo que é a filha que eu não tive, porque eu tenho 2 filhos e cuido realmente como se fosse um bebê, né? Ela tá sempre perto de mim, se eu tô aqui no sofá, ela tá do meu lado, se eu levanto, ela vai atrás de mim. Eu estava numa quarta-feira à noite, fui costurar um botão na camisa do meu marido. Eu apoiei a agulha com um pedacinho de linha que tinha restado aqui, nesse braço, e fui pro quarto. Quando eu voltei, eu vi que ela saiu correndo e já vi ela aqui em cima. Ela correu, eu já gritei pro meu marido e pros meus 2 filhos, eu disse, a Belinha pegou a agulha. Peguei um petisco, que eu sempre faço isso quando ela pega coisas maiores, só que quando eu dei o petisco, ao invés dela largar a agulha, ela engoliu tudo. Aí foi um desespero, porque eu disse, ela engoliu a agulha. Aí chegamos no hospital e quando fez o raio-x, realmente a agulha estava na transversal, assim, no estômago. Vai ter que operar. Aí já deu um pré-anestésico, ele disse, olha, a cirurgia correu tudo bem, ela já voltou da anestesia, encontrei a agulha no estômago e, por sorte, a linha ainda presa na agulha, porque se a linha tivesse se soltado, ele teria que fazer o percurso até encontrar a linha. Ele disse que ele não poderia deixar nada lá dentro, para não causar uma infecção. Foi indo até que ela acabou se recuperando bem, ficou ótima. E hoje já está aqui, não pronta para outra, que eu espero que nunca mais, né? Tá aí 2 casos interessantes e que acontecem no nosso dia a dia. O cachorro engoliu algum objeto, como uma agulha, como ela disse, e outro caso, uma picada de inseto, o cachorro ser alérgico. Então, primeiro caso, pensar na alergia, na picada de inseto, na picada de abelha. Ela fez o que deveria fazer mesmo? Na verdade, assim, o mais importante é a rapidez no atendimento. Então, se o animal começa a ter inchaço ou falta de ar em casa, por qualquer motivo, às vezes nem observou se picou uma abelha, se tem alergia a algum produto, se ingeriu alguma coisa diferente, é importante sempre levar no pronto-socorro animal. A gente tem teste de alergia para bichinho de estimação, que nem a gente tem pra gente também? Tem também, existe. Mas nesse caso, como é muito agudo, não dá tempo de fazer um teste, tem que tratar já com medicação. No caso da agulha ali, deu um petisco para empurrar a agulha, é isso que tem que fazer? Não, forçar, vomitar, o que faz? Se observou ingerir agulha, esse é um caso que a gente acompanhou no nosso hospital, só que a proprietária ficou bastante ansiosa e para tentar tirar a agulha, ela ofereceu um petisco para trocar isso, mas o animal não vai ter o discernimento disso, ele acabou levando o petisco e engoliu as 2 coisas. Foi tudo embora? Foi tudo. Então, o importante, na verdade, é tentar retirar. Se o animal ainda não ingeriu, tentar retirar o objeto. Se ingeriu, levar no veterinário para poder retirar o mais rápido possível. Porque existe endoscopia para animal, tem como fazer uma cirurgia. Se tiver no estômago e for ingerido recente, dá para tentar tirar por endoscopia. Esses mais pontiagudos, como a agulha, o ideal é retirar via cirurgia, porque eles podem espetar algum órgão. Então, o mais rápido possível correr para o socorro. É como uma criança, é bem parecido. Doutor, a gente tem aqui um boneco, né, para fazer algumas simulações. Vamos começar com o engasgo, por exemplo. O cachorro engasgou. O que a gente tem que fazer na nossa
essa casa? Então, aqui a gente tem esse manequim de treinamento americano, ele tem um pulmão artificial, né? Que é para atendimento de emergência. É muito real. No engasgo, então eu vou tirar esse daqui, o que a gente recomenda é sempre pressionar o animal próximo ao colo, fazendo uma movimentação para que esse ar saia e o animal desengasgue, né? Entendi. E sempre correr no veterinário. Esses procedimentos você vai estar fazendo ao longo... No caminho, descendo para levar... Se for um animal maior, como o Thor, você fica do lado dele, como você pode faz fazer isso? Dá pra mostrar? batendo nas costas. Vai lá, mostra. Aqui, por exemplo, você vai bater nas costas dele para tentar desengasgá-lo, né? Tá. E aí ele vai Thor é fazer bonzinho, esses viu, gente? movimentos de Sentou tentar no meu expelir. pé aqui, ele tá super né? à vontade, por isso que eu não tô saindo, tá, gente? De tentar expelir. Isso sempre pensando se ele inalou também esse corpo estranho que está indo para vias aéreas, né? No caso da agulha, não é recomendado fazer isso, porque esses pérfuros cortantes, se ele pode voltar rasgando tudo também. Tá bom. A gente consegue mostrar algumas outras coisas. O que acontece com os bichinhos? Queimadura é algo bastante comum também, queimadura não é? também. Por exemplo, pessoas que estão cozinhando e às vezes a dona de casa está com o cachorro, é companhia e deixa o animal na cozinha. A cozinha é um ambiente bastante propício para ter acidente. A Cris sempre fala isso aqui, né? Criança não deve estar na Criança cozinha. e cachorro também. Esbarra o ideal, na panela, cai óleo, água cai quente. óleo, cai no animal. O animal está sempre próximo ao pé ali do dono. Isso. E essas panelas de água quente, fritura, pode cair e provocar queimaduras graves. No momento em que aconteceu, queimou, já caiu uma água quente ou caiu uma gordura, fritura, o que Nunca acontece? lavar, tem pessoas que lavam com água e sabão, esfrega, queimadura, não. A dica mais importante é pegar o animal, então, por exemplo, caiu nessa patinha, levar para uma pia, a gente tem uma pia aqui, né? Passar água corrente no membro desse animal, uma água fria, né? E deixar a água esfriar esse membro queimado. Tá. Né? O mais importante aqui é justamente esfriar. Né? Tá. E aí vai levar esse animal, então pega uma toalha, uma fronha, um objeto limpo, né? Que tem em casa alguma coisa limpa, um pano, para não... Porque se for uma queimadura que esteja exposta, né? A pele, o subcutâneo exposto vai também contaminar. Então colocar um pano limpo e já ir correndo para o veterinário. Tá. Se tiver aberto, se fez um ferimento, uma queimadura, um outro que abriu, chegou a abrir, o que a gente faz nesse caso? Aí, por exemplo, se em geral a queimadura ela não tem tanto sangramento ativo, mas se for uma mordedura ou um trauma que causou um sangramento, a gente vai, na verdade, não colocar água, e sim comprimir direto com um pano limpo. Dá pra gente mostrar com a Mila aqui? Isso. Tá? Vamos colocar a Mila aqui em cima, você me ajuda aqui? O que acontece? A gente tem aqui a patinha dela. Por exemplo, digamos que tem um ferimento aqui. Tá. Você vai pressionar, embalar essa pata, esse membro, né, com uma toalha ou uma fronha e deixar comprimido. Tipo de uma bandagem compressiva que a gente faz no consultório. E tentar deixar o membro o mais anatômico possível. Né? Se tiver uma régua, um pedacinho de madeira ou qualquer coisa que não machuque o animal, que possa manter essa pata esticada, e corre para o pronto-socorro. Perfeito. Né? O estancamento de sangue é o mais importante para evitar que o animal vá perdendo sangue no caminho, né? Que isso é importante para um atendimento adequado no pronto-socorro. Tá, perfeito. Produto de limpeza. Isso é sempre uma preocupação, né, Cris? Volta e meia o bichinho vai lá e bebe produto de limpeza, derruba um produto de limpeza ali e acaba consumindo Muito importante, primeiro, tirar o acesso deles é igual criança, né? Então, produto de limpeza em geral numa área de serviço sempre embaixo, né? Colocando lá embaixo aqueles galões maiores. E o animal está sempre com acesso a isso, porque deixa na área de serviço. Então, evitar colocar em lugares altos, evitar que o animal tenha acesso a esses produtos é o mais importante. Se ingeriu, também não é para dar leite, não é para estimular vômito, né? Existem esses mitos que o leite vai proteger o estômago, enfia o dedo na garganta do animal para ele provocar vômito. Nada disso, porque existem produtos cáusticos que entram lesionando o esôfago e depois, se você estimula o vômito, ele sai lesionando de novo. Então, você lesiona o dobro. Né? Doutor, pode acontecer da gente não saber que o animal ingeriu aquele produto, né? A gente não percebeu que isso aconteceu. E aí, como que a gente sente ou visualiza o que está acontecendo pós... Observar sempre, conhecer o seu animal, os hábitos dele. Hoje em dia, o animal saiu do quintal de casa e está dentro do apartamento, da casa, às vezes dorme dentro, na cama do proprietário. Então, ele conhece os hábitos, né, desse animal. Vê a quantidade de comida que ele ingere, se ele está mais amuadinho, apático, se ele é um cachorro contente, vive festejando o dono quando ele chega do trabalho, de repente, aquele dia ele está mais quietinho, amuadinho, não chega a festejar. Observar a consistência de fezes na casa, que você tem o hábito
hábito lá de olhar se ele tem um lugarzinho que faz a urina, as fezes, se estão amolecidas, se teve diarreia, se está tendo vômito, se tem alguma pocinha de vômito na casa. Então, esses são sintomas importantes para observar no dia a dia, para que esse animal ele esteja sendo acudido o mais rápido possível. Porque quanto mais precoce, seja uma doença aguda ou crônica, maiores as chances de diagnóstico, tratamento. Existe muita estrutura hoje para fazer diagnóstico, né? Doutor, e os olhos, hein? Quando cai algum produto nos olhos, o que a gente faz, hein? Sempre água corrente também. Então, abrir os olhos, né? Então, a gente pode mostrar aqui, vamos lá, com esse manequim, que eu acho que é melhor. Quer descer a Mila? Pode descer. Porque ela tá louca para brincar com o tora. Então, aqui a gente tem o manequim. Então, caiu produto químico no olho, tentar aproximar o animal, água corrente, joga no olho. Tá? Porque essa água corrente ela vai passar pelo olho e retirar com a pressão o produto químico desse olho. Pelo menos a maior parte tá? você vai Pelo tirar. menos a maior parte. Soro fisiológico, esse tipo de coisa, pode jogar ou não? Se você estiver sozinho, não estiver conseguindo passar a água corrente, pode também. Ou um copo de água, pode jogar. O ideal é sempre esse fluxo da torneira. Perfeito. Né? Doutor Mário Marcondes, médico veterinário, deu muitas dicas bacanas aqui dos primeiros socorros com os nossos bichinhos de estimação. Neide, obrigado. William, muito obrigado pela presença.